E vamos falar agora de mercado de trabalho. Hoje foram divulgados os dados do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. E houve a criação de 120,9 mil empregos formais no mês de abril. Foi o pior resultado desde o começo deste ano, veio bem abaixo das projeções do mercado, que falava numa geração de vagas em torno de 160 mil ou até mais, né, diante da reação que a economia tem mostrado, que até surpreendeu em março e também em abril, com alguns indicadores setoriais. Mas quem vai falar mais sobre isso é o Hélio Zuberstein, especialista em relações do trabalho, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bem, professor, como é que o senhor viu essa freada aí na geração de vagas ou no saldo de emprego formal, né? Que é a diferença entre contratações e demissões? Os resultados do mês passado já prenunciavam isso, uma desaceleração, não é, Denise? Porque a velocidade das contratações vinha diminuindo e a velocidade dos desligamentos vinha aumentando. Agora, o que aconteceu esse mês é uma coisa assim, as empresas, mais ou menos, estão mandando a mensagem assim, eu vou esperar para ver como fica e depois eu decido. Por quê? Porque elas diminuíram a quantidade de admissões, mas também diminuíram a quantidade de desligamentos. Então ficou aí meio no empate. Esses 120 mil é um empate, né? Porque são 40 milhões de trabalhadores com carteira no Brasil. Então, 120 mil é um número pouco expressivo. Se a gente ficasse um ano com 120 mil todo mês, isso daria 1,5 milhão de empregos a mais no ano. Se a gente pensar na quantidade de desempregados, de gente fora do mercado, que nem desempregado está, são 15, 20 milhões que a gente precisaria voltar a trazer para a atividade, é muito pouco, né? Quer dizer, um mês parou. Mês parou. Claro que se a gente olhar para os últimos meses, a gente parou, mas se a gente olhar para um ano atrás, nós tivemos uma perda de quase 900 mil, que foi o começo da pandemia. Então, olhando bem para trás, a gente está melhor. Mas olhando para aquele crescimento que estava pintando por aí, deu uma parada, né? No acumulado do ano, desculpa interrompê-lo, são 958 mil vagas, é muito pouco. E aí a gente lembra dos dados do IBGE, né, da PNAD, que tem apontado aí cerca de 14 milhões de desempregados, mas tem subutilizados, tem pessoas que estão partindo aí para o empreendedorismo, microempreendedor, porque não encontra espaço no mercado de trabalho. Como o senhor disse, muita gente que sequer vai procurar uma colocação pelas dificuldades mesmo, né? Agora, há uma certa confiança que eu queria saber se eu acho que tem fundamento, porque, como eu disse no começo, a economia brasileira tem mostrado um fôlego maior do que se esperava, né? Março, por exemplo, se esperava um tombo do PIB que não ocorreu, né? No mês de abril também uma retração mais forte, isso porque foram meses de restrições maiores. Aliás, o ministro Paulo Guedes, que participou da divulgação dos dados, atribuiu exatamente a segunda onda da Covid, esse dado, essa freada aí na geração de vagas. Como é que o senhor vê a perspectiva? É verdade, e eu acho que os próprios números que o Ministério da Economia divulgou hoje mostram isso. Há uma percepção de que as coisas vão melhorar. Tanto isso é verdade que no fim de abril o governo editou a nova medida provisória do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. E já temos, Denise, o Ministério anunciou hoje, 1,9 milhão acordos individuais para manutenção do emprego. Quer dizer, as empresas estão dizendo o seguinte, eu não quero mandar embora. Por que ela não quer mandar embora? Porque ela tem quase a certeza de que as coisas vão melhorar daqui 3 meses, 4 meses. Então ela faz esse acordo, e aí ela não precisa mandar embora. O trabalhador recebe uma parte do salário pela empresa e uma parte do salário pelo governo. É o que aconteceu no ano passado. E esse ano está pintando a mesma coisa, uma quantidade enorme nesse curto intervalo, um mês mais ou menos de medida provisória, a gente já tem quase 2 milhões de trabalhadores mantidos no emprego e com estabilidade. Quer dizer, esses acordos são acordos de 4 meses, com mais 4 meses depois. Então as empresas estão dizendo que elas não vão demitir.
elas vão esperar porque elas sabem que a coisa vai melhorar. E um detalhe interessante, em média, o número de trabalhadores por empresa que estão com estabilidade é 4. São empresas micro e pequenas em média. Daí o acerto dessa política. Essas microempresas não têm condição de chamar o sindicato para fazer um acordo coletivo. Então essa saída criativa que a gente encontrou de acordos individuais com reforço na renda foi uma coisa muito bem sucedida que se repete agora. E a adesão está sendo muito grande, de forma que a mensagem é essa. Vamos esperar, não vamos correr, porque as coisas vão melhorar. É assim que eu leio os números do CAGED. Agora, professor Hélio, o ministro Paulo Guedes e também o secretário Bruno Bianco chamaram a atenção para o anúncio em breve do bônus de inclusão produtiva, que é o BIP, e o bônus de incentivo à qualificação, o BIQ, para qualificar a mão de obra de trabalhadores informais e dos jovens. Os que não conseguiram ainda, invisíveis, segundo o ministro, estamos dando especial atenção para esse grupo, lançando o BIP. A ideia básica é que o governo pague R$300 de um lado, as empresas 300 de outro, as empresas pagando para darem cursos de qualificação de mão de obra, treinamento no próprio emprego. O senhor acha que isso pode produzir resultado agora? As empresas dariam esses recursos para colaborar para essa qualificação? Porque hoje o problema é ter atividade suficiente para contratar mesmo, né? É verdade. Para resolver o problema da ocupação, a gente precisa voltar a crescer. Por maior boa vontade, por mais criativa que seja a política, a gente precisa voltar a crescer. É aí que vai resultar num crescimento da ocupação. E veja, eu falo ocupação e não emprego, Denise, porque a gente sabe que esses milhões de trabalhadores não vão ter todos eles emprego, mas eles vão ter ocupação, quer dizer, as coisas vão melhorar, eles vão poder se virar, organizar micronegócios, sair vendendo coisas, fazendo coisas em casa, e isso vai ajudar a deslanchar a economia. É por aí que a gente vai, mas para isso a gente precisa voltar a crescer, não é? Agora, eu vejo uma virtude, a gente não sabe os detalhes, mas eu vejo uma virtude nesse programa que o governo está anunciando. O Brasil tem uma tradição enorme, muito grande, dos anos 90, de programas de treinamento para desocupados, para desempregados. Todos fracassaram. Por quê? Porque são programas que são cursos com aulas fora da empresa. O que funciona nessa área de treinamento é um treinamento dado pela própria empresa, na empresa, porque aí ela dá o conteúdo exatamente do que ela precisa. Então ela acredita naquele curso, porque ela está vendo como é que esse curso está sendo dado. Muitas vezes é o próprio supervisor da empresa que dá esse curso. Então esse desenho me parece um desenho muito inteligente. O governo contribui com pouco, a empresa com outro pouco, ela treina. Eu espero que haja um certo compromisso de contratar por algum tempo. Isso pode dar certo, porque você vai pegar trabalhadores jovens que não estão preparados para o mercado de trabalho e vão ter uma preparação rápida no próprio local de trabalho. Mas você tem toda a razão, Denise. Quem manda nisso tudo é a atividade econômica. Enquanto ela não se recuperar, não vamos ver o mercado de trabalho se agitar muito, não. Essa recuperação que a gente fala é muita reposição do que foi perdido depois da pandemia, né? Porque o PIB teve uma retração de cerca de 4% no ano passado. Então, quando a gente fala que está tendo um desempenho positivo desde o começo deste ano, está repondo as perdas, né? E eu acho que para encerrarmos, professor, vale lembrar que desde a recessão anterior, quando nós tivemos uma recuperação mais forte do mercado de trabalho, ela foi puxada principalmente pela informalidade. É o que o senhor falava, é a ocupação. Então, tem uma dinamização aí da economia, as empresas ainda têm uma certa resistência aí a contratar, esperando para ver como é que fica mesmo o cenário, mas a economia começa a ter um dinamismo maior, né? É verdade. Agora, as empresas nesse momento têm uma resistência a demitir. Isso que é um dado interessante. Para não perder qualificado, né? Para não perder até o profissional qualificado, né? Ah, não, é um capital humano precioso, né? E se ela acredita que a coisa vai melhorar, ela segura essas pessoas.
É isso, conversamos com Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar com você e seus ouvintes, Denise. Um abraço.